Se você tem dores no corpo sem nenhuma explicação, você já fez exames, você investiga, você nunca descobre por que essas dores aleatórias aparecem em momentos diferentes da sua vida, do seu dia, ou se você tem fibromialgia, que apesar de já ser uma doença conhecida, também não se sabe qual que é a causa, quais são as causas dessa doença, mas fica nesse vídeo, nessa aula, neste episódio do AyuCast, que hoje você vai saber como a Ayurveda explica essas condições, de dores no corpo e especificamente da fibromialgia e como você pode tratar de forma natural e eficaz. A fibromialgia, ela é uma doença crônica, já muito falada hoje em dia, justamente porque está acometendo muitas mulheres, principalmente na faixa etária entre 30 e 55 anos. São muitas e muitas mulheres e homens também, mas principalmente mulheres, que estão aparecendo com essa patologia, com essa doença, que é caracterizada principalmente por dor sem nenhuma explicação em todas as articulações, em todas as juntas, então aqui nas dobras, nos tendões. São dores que parecem, ora parece que é uma tendinite, que parece que é uma bursite, aquela dor que parece uma inflamação, só que a ciência ainda não foi capaz de comprovar quais são as causas. E, diferente de algumas outras doenças, como por exemplo uma artrite reumatoide, que dói e tem uma inflamação no local onde dói, nas juntas onde existe a dor, por exemplo, ou um lúpus que tem um processo inflamatório que causa dor, então a dor, o principal componente que causa dor ali é a inflamação. Na fibromialgia isso não acontece, Não existe uma inflamação vista, pela medicina moderna, olhos nus, que explique, que justifique as dores que o paciente, a paciente que tem a fibromialgia está apresentando. Da mesma forma, existem pessoas que têm dores aleatórias, então tem dores no joelho, andei um pouquinho mais, ou fiz uma corrida, já tenho uma dor no joelho, nossa, dormi mal um dia, acordei com dor na perna, com dor no cotovelo, sabe? E sem explicação, não se machucou, não bateu em nenhum lugar, não fez nenhum exagero de exercício, fez algo que já está acostumado a fazer e sente dor, tá? Então essas dores também vão entrar aqui nesse tema que a gente está conversando, sobre a fibromialgia, porque são sempre dores que não têm uma explicação mais lógica, como por exemplo uma dor de inflamação, bati, inflamou, dói, natural, outro tipo de dor. Mas essas dores que a gente não tem uma explicação, elas todas entram então nesse combo que o Ayurveda chama de Vata Vyadi. O que é Vata Vyadi? Para quem não sabe, Vata Dosha é um dos doshas que compõem o nosso corpo, a nossa fisiologia. Quem caiu de paraquedas nesse vídeo não vai entender o que eu tô falando, mas pausa esse vídeo, volta para as aulas anteriores, vai nas aulas em que eu explico sobre cada um dos doshas. As aulas têm os nomes Vata, Pitta, Kapha, eu falo das características, eu falo dos desequilíbrios e aí você vai conseguir entender um pouco melhor. Aí depois você volta para essa aula, tá? Mas Vata Dosha basicamente então é um dos doshas que compõem o nosso corpo e que Vata Dosha especificamente é o dosha que faz tudo que é movimento no nosso corpo. Então, se eu tô movimentando minhas mãos, se eu posso caminhar, se eu posso falar, se eu posso piscar os meus olhos, se o meu corpo internamente, o sangue tá correndo, o coração tá batendo, os movimentos peristálticos do almoço que eu fiz estão acontecendo, isso é Vata Dosha que faz, Existe algo muito sutil para além de toda a nossa fisiologia, que são esses doshas, que são os elementos do nosso corpo, que formam tudo que existe no mundo, que forma nosso corpo. Então a gente tem, espaço e ar que faz esse movimento acontecer. Cada um dos doshas, eles são responsáveis por desenvolver certas doenças quando eles estão em desequilíbrio. Então, eles são necessários para a nossa fisiologia, a gente não vive sem eles, porque nós somos formados por eles, só que eles estão em constante mudança e em constante processos de desequilíbrios naturais, pela nossa idade, pelo clima, pelo estresse do dia a dia, por N motivos, por N fatores, eles vão desequilibrando. E se a gente não percebe esse desequilíbrio, se a gente não tem autoconhecimento suficiente para entender que isso está acontecendo, para olhar para os sintomas e falar, opa, tem alguma coisa errada aqui, a gente acaba deixando que ele desequilibre de uma forma, desequilibrem de uma forma patológica que venha a causar realmente sintomas crônicos e doenças crônicas também.
E nesse caso, as doenças de Vata são chamadas então de Vata Vyadi, que são, nós temos descritos dentro do Ayurveda 80 doenças de Vata, 80 Vata Vyadis. A gente tem 40 de Pitta, a gente tem 20 de Kapha. Ou seja, sim, Vata Dosha é o que mais causa problema, justamente porque ele é o dosha que mais desequilibra, porque ele é movimento. Então, o movimento ele vai causar desequilíbrio e ele desequilibra todo o resto quando ele mesmo desequilibra. Afinal, tudo no nosso corpo precisa de movimento para acontecer. E aí, por ser movimento, esse dosha está no nosso sistema nervoso central, porque é o nosso sistema nervoso central que manda o sinal para que a gente faça movimentos no corpo, certo? Então, o sistema nervoso central é regido por ele e também é o sistema nervoso central que gera a sensação de dor. Mesmo uma dor por inflamação, mesmo uma dor, né, qualquer tipo de dor, essa dor ela vem do sistema nervoso central, é ele que emite, né, esse sinal para o corpo para dar esse alerta de dor. A dor ela é muito importante, né? A dor ela mostra pra gente que existe algo que está errado. Então a dor ela não é ruim. A dor, obviamente, ela é ruim quando ela é persistente, você não sabe o que fazer com ela não some, ela te acompanha pro resto da vida e ela te tira, te mina a energia, a força, a vontade de viver. Aí sim, isso é um problema. Mas a dor, ela é ótima porque ela te mostra que algo está errado, né? Você se corta. Se você não sentisse dor, você não ia perceber que você se cortou. Você não ia perceber que tá sangrando, que você precisa estancar o sangue, né? Se bateu, luxou, machucou, um ossinho saiu do lugar, um nervo saiu do lugar, se não doesse, você não ia saber, você não ia poder cuidar. Então a gente precisa da dor para sobreviver também, né? E aí, então, esse sistema nervoso central é quem emite esse sinal de dor pra gente. Quando, né, olhando pela perspectiva do Ayurveda, nós temos uma pessoa que apresenta dores no corpo aleatórias, então uma dor que não é causada por uma inflamação, ela não bateu, ela não machucou, ela não cortou, ela não, né? Significa que este vata, este dosha, ele está agravado, ele está aumentado no corpo. E o fato dele aumentar no corpo faz com que ele comece a causar sintomas desse desequilíbrio, sendo um desses sintomas e um dos principais sintomas essa emissão de dor. Esse cérebro que manda sinal de dor sem que você realmente tenha algo específico. Significa que, né, se você tem dor nos seus tendões, nos seus nervos, nas suas juntas, significa que você tem um excesso de ar e de espaço. Você tem um excesso desse dosha nas suas articulações, nos seus tendões, nos locais que dói. Então, a dor é muito forte aqui, nessa dobra, a dor é muito forte no pulso, a dor é muito forte nos joelhos, significa que tem um excesso desse dosha ali naquela região. E por que naquela região especificamente? Aí existem várias teorias, várias possibilidades que a gente trabalha, mas obviamente que só em uma consulta, no momento de anamnese profunda que a gente consegue identificar. Mas algumas possibilidades são quando a gente tem um desequilíbrio no nosso corpo e a gente tem então um excesso de algum dosha, esse excesso de dosha, ele vai precisar se alojar em algum lugar. Ele, tá ali no corpo, ele tá em excesso, mas ele precisa se alojar em algum lugar. Não dá para ele ficar percorrendo o corpo inteiro o tempo inteiro, né? Então, ele acaba se alojando em tecidos, em órgãos, em locais do corpo que são mais frágeis por algum motivo já pré-existentes. Por algum problema genético, porque você já machucou aquela região alguma vez anteriormente e não ficou 100% recuperada, porque você faz muito esforço naquela região, tá? Então, alguns motivos levam aquele local a ser um local um pouco mais fragilizado. Quando a gente tá falando de tendões, a gente tá falando de coisas ali internas, de tecidos que precisam ser alimentados, que precisam ser nutridos para ficarem bem formados, para se manterem, eles podem estar enfraquecidos justamente por uma nutrição enfraquecida. Então, você não tem feito uma nutrição adequada ou você não está com a digestão suficiente para uma nutrição adequada, embora você coma bem, mas a sua digestão não está boa o suficiente, você não está conseguindo absorver e metabolizar bem os alimentos e formar os seus tecidos, esses tecidos vão se fragilizando. E aí esse dosha ele pode se alojar então nesse tecido que está fragilizado.
Outra possibilidade que é muito comum e eu já atendi clientes exatamente neste perfil, tá? É o perfil de quem tem toxinas, que a gente chama na Ayurveda de ama, né? Tudo aquilo que a gente não digere bem se torna um alimento mal digerido, uma ama, que é uma toxina, que vai ficar no teu corpo, no teu trato gastrointestinal, que vai fermentar, vai putrefazer e vai começar a ser absorvida pelo intestino e começar a cair na corrente sanguínea e para os canais do seu corpo que vão levar nutrição, oxigênio e tudo para o teu organismo, tá? Nós temos vários canais. E aí, quando essas toxinas, quando esse alimento mal digerido, ele cai na corrente sanguínea e ele começa a tentar passar por esses canais, por não estar totalmente bem digerido, por não estar biodisponível, por não estar tão bem quebrado, tão bem pronto para formar tecidos, porque afinal não foi bem digerido, como eu já falei, né, o nome já diz tudo, não está bem digerido, acaba caindo em canais de uma forma errônea, ou seja, não bem digerido, e causa o bloqueio, porque você está tentando passar algo maior do que deveria, que não está bem digerido, por um canal muito sutil, por um canal muito pequeno, onde deveria passar só o alimento muito bem digerido, quebrado, só nutriente. E aí, na hora que tenta passar, bloqueia o canal. Bloqueou o canal, quando o Vata tenta passar, lembra, Vata é movimento, o Vata ele precisa percorrer o corpo inteiro. E a hora que ele não consegue percorrer, que ele chega em um bloqueio, em um canal que está bloqueado, ele vai começar a bater, ele vai começar a formar um redemoinho, porque ele é ar, ele é espaço, ele vai começar a formar um redemoinho, cada vez aumentando mais naquele espaço. E aí você vai começar a sentir dor naquela região. E aí, nesse momento, é que você tem aquela dor crônica, que não passa por nada, que você toma remédio, aí o remédio às vezes até parece que ameniza, mas logo depois passou o efeito do remédio, aquela dor ela continua e ela é persistente, cada vez que você tenta se movimentar, aquela dor vem mais forte, e quando você tá dormindo, você acorda porque aquilo lá tá latejando, aquilo lá tá queimando, pensa nesse latejar das articulações, dos tendões, o que significa esse latejar nesse caso? É esse excesso de ar que tá ali batendo, tentando passar, empurrando, gritando socorro e falando, eu estou em excesso. É basicamente isso, tá? Parece uma explicação muito simples, mas a profundidade disso é muito grande, porque quando a gente tem esse tipo de dor, quando a gente tem esse tipo de manifestação de Vata em desequilíbrio, significa que existe um desequilíbrio severo, existe um desequilíbrio importante, que está causando outros problemas que você não está vendo, provavelmente, porque a dor, né, é tão grande, a dor das articulações, dos tendões, muitas vezes ela é tão grande que você não consegue prestar atenção nos outros sintomas. E aí você tem insônia, e aí você tem dores de cabeça, e aí você tem falta de foco, você tem mente agitada, você tem ansiedade. De repente você já está até tomando remédio para controle de ansiedade. Você começa a desenvolver depressão como consequência da ansiedade que não foi tratada. Você começa a apresentar inúmeros distúrbios psicológicos, neurológicos, não só no corpo físico. Você também apresenta problemas digestivos, você tem uma constipação, uma dificuldade de ir ao banheiro. Quando você vai, geralmente o seu cocô tá seco. Você tem dores intestinais, você tem fome irregular, você tem má digestão. Tudo isso está interligado e às vezes você acha que porque eu estou tomando remédio, de repente esse remédio não está me fazendo bem. É porque eu não durmo bem porque eu sinto dor. E na verdade não é exatamente isso. Na verdade as coisas elas estão conectadas. Você não está dormindo porque você está com ar em excesso no seu corpo. O ar em excesso faz com que a sua mente fique agitada. Uma mente agitada não desliga, não descansa. Você tá com ansiedade, você tá com depressão, não é porque você sente dor, é porque é uma consequência desse Vata que está gravado. Tanto a dor, quanto a ansiedade, quanto a depressão que vem no pós é causado por esse excesso de Vata que está no seu corpo e que está afetando o seu sistema nervoso central e está te deixando mais sensível, ansiosa, irritada, sem foco, sem atenção.
Eu já atendi clientes, 2 especificamente, que tinham certeza absolutíssima que tinham TDAH. E não tinham. Era vata agravado. Simplesmente mudar a rotina, trazer mais calma para a vida, exercícios que trazem calma, que trazem aterramento, que fazem você se conectar com o solo, com a natureza, com o presente, com o momento, uma respiração correta, uma alimentação correta para apaziguar esse vata, para reduzir esse excesso de vata, já fez com que elas não tivessem mais os tais sintomas do TDAH. E aí perceberam que não era TDAH, que era simplesmente um desequilíbrio de dosha. Então agora, pega papel e caneta que eu vou te contar como que você resolve isso. Obviamente que o que eu vou te passar aqui é simples, são coisas que você vai fazer e que você já vai perceber a diferença. Mas é óbvio que um tratamento profundo em busca da cura desse mal, ou pelo menos da remissão, né? Porque tem doenças que às vezes a gente já, dependendo do estágio que elas estão, a gente não consegue a cura, mas a gente consegue a remissão, a gente consegue eliminar os sintomas e fazer com que você tenha uma vida maravilhosa. Mas sempre tendo que se cuidar para que ela não volte a se manifestar, tá? Então, assim, obviamente que para fazer esse tratamento você precisa passar em consulta, a gente precisa fazer uma anamnese, precisa entender toda a sua vida, a sua rotina, a sua alimentação, o que a gente pode mexer, o que a gente tem que mexer, o que é mais importante, o que em você fez com que essa doença se manifestasse, tá? Mas aqui você já vai ter algumas dicas muito importantes. Então, a primeira delas não vou falar da alimentação primeiro, porque a primeira coisa que você precisa pensar é vata dosha movimento. Então, tudo aquilo que é excesso de movimento, excesso de ação, excesso de vida, pode fazer o contrário. Vai agravar o seu vata e pode estar te levando para uma morte em vida, de você não conseguir fazer as coisas que você deseja fazer por causa desse vata em excesso. Então, por exemplo, ficar acordada durante a noite, em festas, ou para estudar, ou para trabalhar, isso agrava demais vata dosha, porque o período da noite é um período em que você deveria estar dormindo. Todo período de ciclo circadiano, né, em que o sol abaixa e que escurece, você precisa se recolher. E entre 10 horas, 6 horas da manhã, aí depende um pouco de que horas que nasce o sol, que horas que se põe o sol, mas é mais ou menos nesse período, você tem que estar dormindo. É o momento em que o seu corpo vai fazer todo o processo de equilíbrio hormonal, de equilíbrio dos doshas, de reconstrução, de eliminação de células que estão doentes e reconstrução de células novas. Tem muita coisa acontecendo, tem o teu fígado limpando o teu corpo, então você precisa estar dormindo. Não dormir à noite agrava vata, resseca o seu organismo e vai te causar mais ainda dores e desconfortos decorrentes de todo esse processo de agravamento. Também é importante que você cuide com as suas atividades do dia. Não colocar na sua agenda mais do que aquilo que você consegue cumprir. Seja mais, eu não vou dizer mais gentil com você, mas seja mais correta com você, mais respeitosa com você. Coloque na sua agenda aquilo que você sabe que você é capaz de cumprir. O seu dia tem 24 horas, só que você, no teu trabalho, tem bem menos que isso, porque pelo menos 8 ou 7 horas que seja, você precisa estar dormindo. Então não dá para você trabalhar 24 horas, não dá para você trabalhar 20 horas. Você precisa trabalhar ali 8, 9, que seja 12 horas, se você não consegue trabalhar menos que isso. Mas o restante você precisa necessariamente descansar, tá? E esse descansar não é dormir. Ah, preciso descansar, então eu vou dormir 10 horas. Chegar no final de semana eu vou dormir 10, 11 horas seguidas. Não vai adiantar, você vai acordar pior. Tenho certeza que se você faz isso, você acorda pior. Porque não é disso que você precisa de descanso mental e físico com prazer. Você precisa trazer prazer para sua vida, para relaxar. Não é só dormindo que você relaxa. E no próximo episódio a gente vai falar mais sobre isso, então eu nem vou me aprofundar muito, mas
para recarregar a energia, para trazer paz, para trazer tranquilidade, a gente precisa fazer algumas ações. E essas ações são as ações que fazem a gente viver. Então, é ter tempo de qualidade com o seu marido, é ter tempo de qualidade com os seus filhos, se você já os tem, é ter um tempo para você, é você reservar pelo menos meia hora que seja de manhã para você fazer uma leitura gostosa, para você se conectar com Deus, fazer um devocional, fazer uma oração, escutar uma música que você gosta, dançar sozinha, movimentar o corpo, movimentar os quadris. A gente guarda muita emoção nos nossos quadris. No yoga a gente aprende bastante sobre isso. Movimentar. É você poder ter um tempo para você que seja 1, 2, 3 vezes na semana, o que você conseguir, para ir num parque, para pisar na grama, para se conectar com o verde. Isso traz benefícios absurdos. Agora estão chamando isso de grounding, né? Que é onde você colocar os seus pés na grama e ter aquela troca de eletrólitos, né? Entre ali a grama e o seu corpo, e aquilo te renova a energia também, aquilo faz um bem, né? Que hoje a ciência tá vindo comprovar isso pra gente. Mas, cara, para de botar nome bonito nas coisas para inventar que nasceu agora. Pisar na grama é um negócio que a gente já fazia na nossa ancestralidade. É essencial para nossa saúde isso, tá? Então, se conecte com a natureza, tenha momentos de prazer, de lazer, de fazer algo que você gosta, busque algo que você gosta. Agora tá na moda a gente que mexe com cerâmica, né? Eu nunca fiz, tenho vontade. Mas vai procurar alguma coisa assim para você fazer um hobby, alguma coisa, nem que seja 2 vezes na semana. Mas você precisa fazer isso, trazer essas atividades que te dão prazer, mas que sejam atividades, perceba que todas essas que eu tô te falando são atividades mais tranquilas, mais calmas. Eu citei a dança, né, o movimento, mas essa dança sozinha em casa, não é para você ir pro samba e dançar até morrer, tá? Pode também, mas não é para você ficar dançando até morrer, é para você colocar uma música e dançar e se soltar, entendeu? Porque a ideia é você trazer essa leveza pro seu dia. Mas é muito importante que você dose, então, esse movimento. Não é para você, por exemplo, você tem dor, você tem esse vata super agravado, excesso de movimento, aí você vai praticar corrida todo santo dia, treinar para maratona. Não é o momento, né? O momento é mais momento de aterramento, de exercícios, atividades, práticas que te conectem mais com o momento presente e que te deem mais foco e atenção. Yoga é o melhor que eu conheço. Hatha Yoga especificamente, tá? Se você vai para um Ashtanga Yoga, se você vai para um Vinyasa Yoga, já tem mais fluidez, movimento, e pode ser que aquilo deixe a tua mente um pouco mais agitada nesse momento. Então, talvez ali um Hatha Yoga, que são exercícios em que você fica mais tempo na mesma posição, é mais interessante porque vai te aterrar, vai trazer esse assentamento, tá? Outra coisa muito importante é você cuidar para não ficar demais no celular e nas redes sociais. Isso é estímulo demais de dopamina. As telas estimulam demais os nossos neurônios, neurotransmissores, e isso vai piorar o vata. É uma atividade muito grande. Então, vai mais para um livro, vai fazer atividades mais ao céu aberto, vai conversar com pessoas, vai conversar com seus amigos, tá? Mais do que ficar presa na internet. Cuidado com esse rolar de dedo nos Reels, que você fica horas e horas fazendo isso. Porque isso está estimulando absurdamente o seu cérebro e isso vai piorar essa situação. Então, cuida com estas coisas simples do seu dia. Cuida para trazer esse aterramento, se conectar com a natureza, fazer mais exercícios assim de foco, tá? Para você conseguir ajudar esse vata a reduzir. Outra técnica muito interessante também é você ter momentos de autocuidado com automassagem. E aí, especificamente com óleo de gergelim. Comprar o óleo de gergelim cru, prensado a frio. Amorna ele em banho-maria. É muito importante que você amorne ele em banho-maria. E aí você pega esse óleo e você passa no seu corpo. Você pode fazer isso 2 a 3 vezes na semana. Isso a gente chama na Ayurveda de Abhyanga, que é a massagem com óleos. Por quê? Porque Vata Dosha, por ele ser área e espaço, ele é seco, ele tem como característica principal secura. Então a gente precisa trazer o oposto da secura para a nossa vida. A gente precisa trazer então a oleosidade. Ele também é frio, então a gente também precisa trazer o aspecto do calor.
E aí, por isso que a gente usa o óleo de gergelim, que ele naturalmente já é um óleo quente, ele traz calor pro corpo, e a gente morna ele em banho-maria, e aí você passa ele no seu corpo. A Yara, onde eu vivo, tá muito calor, testa com óleo de coco. Você pode testar com óleo de coco, não tem problema. Amorna esse óleo até para ele derreter, porque né, o óleo de coco ele fica muito cremoso, né, às vezes ele fica endurecido, se você guarda na geladeira ele vai estar completamente endurecido. Dá uma mornadinha nele, passa ele no seu corpo e observa como você se sente. No Ayurveda a gente usa muito mais o óleo de gergelim, é o mais recomendado, mas eu sou a favor de você testar. Yara, eu odeio o cheiro de todos, não quero fazer. Se você ainda não está aberta para isso, faz com óleo de amêndoas. Faz com um óleo que te agrade, mas traga oleação para o seu corpo. E traga principalmente esse momento de presença em que você está conectada com você e você massageia todo o seu corpo. Esse ato de massagear o seu corpo, de fazer uma automassagem, eu indico automassagem, não que outra pessoa faça em você, mas que você faça, por quê? Porque é a tua conexão contigo, é o teu momento contigo, é o momento em que você consegue estar presente. Isso é muito importante, isso vai ajudar muito a relaxar esse Vata Dosha, porque você está presente no momento presente. Outra coisa importante é justamente isso, é estar mais presente nos momentos, parar de fazer tanta coisa no automático. Quando você está escovando os dentes, tenta prestar atenção no que você está fazendo. Quando você está trabalhando, presta atenção nas coisas, uma coisa por vez, não tenta fazer 10 coisas ao mesmo tempo, tenta focar em uma coisa. Quando você está fazendo yoga, é aquilo ali, aquele momento que você está fazendo aquilo. Se você vai para academia, presta atenção naquilo. Para de ficar colocando fone, podcast, não sei o que. Quero otimizar meu tempo. Tá bom, mas nesse momento você está em tratamento, você está com um problema de saúde. Tem um dosha agravado aí que está te causando mal. Então faz menos coisas. Uma coisa de cada vez, traz menos estímulo. Isso vai te dar muito mais calma, isso vai te trazer muito mais satisfação. Estar no momento presente traz muito mais satisfação. Porque a gente consegue aguçar o nosso olhar quando a gente está no momento presente. A gente consegue perceber coisas que a gente não percebe na correria. Perceber detalhes, perceber beleza, perceber amor, perceber Deus nos detalhes. A gente só percebe quando a gente para, quando a gente faz com calma. Então traz isso para sua vida. Relaxa um pouco, faz as coisas com calma, tá? Isso é muito importante, guarda isso. Olhando para uma perspectiva da alimentação, você precisa de coisas que sejam um pouco mais pesadas, só que não pesadas, difíceis de digerir. A gente já vai falar o que é. Então vai precisar de coisas um pouquinho mais pesadas, mais gordurosas, mais quentinhas, um pouco mais líquidas também para ajudar na digestão, se essa digestão não estiver boa, que provavelmente não está. Então, é legal você trazer para sua alimentação frutas como abacate, coco, que tem mais gordura, as frutas todas de modo geral, porque o sabor doce, ele é incrível para Vata, ele trata a Vata Dosha. Mas é o doce natural. Evite ao máximo açúcar, porque no processo de fibromialgia, no processo de dores em excesso, o açúcar, ele é um alimento inflamatório. E aí, ele causando uma inflamação, ele pode piorar as dores. Essas dores, né, que a gente está falando, não necessariamente elas têm inflamação envolvida, como a gente comentou. Só que se você trouxer inflamação para o seu corpo, elas podem piorar por conta da inflamação, entende? Não é que elas causam, mas elas vão poder piorar. Então, evita o excesso de açúcar, evita o uso de açúcar refinado, de comida que não é comida de verdade. Lembra que eu falei que uma das causas principais é o possível bloqueio de canais que está fazendo com que esse Vata acabe causando dor local? Esses bloqueios, eles são causados também por alimentos de má qualidade. Então, cuidado, né? Evita comer qualquer coisa que tenha lista de ingredientes, principalmente lista de ingredientes enormes, com nomes que você não sabe o que é. Leia os rótulos. E desembale mais, ou melhor, descasque mais e desembale menos. Compre suas comidas na feira, no máximo no hortifruti, não nas gôndolas de supermercado empacotadas. Evita essas coisas, faça a sua comida. E aí opte então pelas frutas, pelos legumes. A maioria dos legumes eles entram na categoria doce, a gente tem ali uma ou outra exceção, a gente tem jiló, maxixe,
pimentão, berinjela, que são exceções, mas o resto, a grande maioria é doce. Abóbora, abobrinha, beterraba, cenoura, batata, mandioca, tudo isso vai entrar ali nos doces. Então coma dessas coisas. As carnes, para quem está acostumado a comer carne, eu sugiro não parar, mas reduzir o consumo e consumir só no almoço. De preferência, dia sim, dia não, só no almoço. Qualquer tipo de carne. Por quê? Por causa da digestão. Porque se o teu problema for de bloqueios, uma má digestão vai piorar a situação. Então, o ideal é que você consiga digerir bem tudo que você come. E as carnes, elas demoram para serem digeridas. Algumas carnes, carne vermelha principalmente, ela pode levar até 72 horas para ser completamente digerida. Então, por isso que eu recomendo que você comece a comer dia sim, dia não, né? Intercalar. E nos dias que você não... sempre no almoço, que é o maior potencial digestivo que você tem, está no almoço. E aí, nos outros dias, você pode comer ovo, você pode comer tofu, você pode comer ervilha, você pode comer qualquer grão, lentilha, feijão, que vai suprir a sua necessidade de proteína. E não vai ser tão pesado para a tua digestão. Mas é legal sim você consumir. E uma forma maravilhosa de você consumir carne, nesse caso, para tratamento, é caldo de carne. É você deixar a carne cozinhando por bastante tempo na água, carne vermelha mesmo, mas você pode usar frango também se você quiser, mas daí você pega um frango mais gordurosinho, né, para que você possa fazer esse processo do cozimento, e aí você usa essa água. Você pode comer a carne também em menor quantidade, mas você pode usar essa água do preparo do alimento, esse caldo, para preparar o seu arroz, para preparar o seu feijão. E esse caldo, ele já tá completamente quebrado, então o teu corpo ele não vai ter muita dificuldade para digerir aquilo, só que tem muito nutriente ali. Tem colágeno, tem a gordura da carne que vai te ajudar, né? A gordura boa que vai te ajudar ali a formar tecidos, tá? Então, é muito legal fazer o consumo do caldo de carnes. Eu super recomendo nesse caso de quem tem fibromialgia, dores aleatórias, o caldo de carnes para quem faz consumo de carne é muito bom. Mas aí dose esse consumo da carne mastigada, comida, né? Para que você evite esse aumento de bloqueio de canais, essa piora de bloqueio de canais e ajude o seu corpo a começar a reduzir. De preferência, se você perceber que você tá com uma digestão muito ruim, você tá com pouca fome, fome irregular, tá difícil, tá tendo muito gases, evita tudo que for cru. Tudo que for cru. Mesmo as frutas, cozinhe para comer. E aí você vai ver como você vai conseguir melhorar esse aspecto aí da tua digestão e os teus bloqueios de canais, caso eles existam. Essas são as coisas principais que eu acredito que você possa fazer sozinha, tá? E claro que se você sente que você precisa de ajuda, se você quer melhorar os teus resultados, você tá vendo um rabo aqui, quem tá assistindo o vídeo, é o Mirtilo que tá aqui. Mas eu sugiro que você busque ajuda, tá? Você pode me procurar lá no Instagram, você pode escrever aqui nos comentários se você tiver dúvida no YouTube, se você estiver vendo pelo Spotify, entra lá no meu Instagram e pode conversar comigo no direct, que a gente conversando, eu posso te dizer quais são as formas de trabalho que eu faço, qual que vai ser a melhor forma para você, porque para cada pessoa a necessidade é diferente. Tem pessoas que têm uma necessidade de fazer um detox urgente, aí a gente já entra com um plano de detox individualizado. Se é uma pessoa que ela precisa fazer as coisas com mais calma, ela tá mais enfraquecida, ela não pode entrar direto num detox, a gente já começa com um acompanhamento e a gente vai fazendo uma dieta leve, a gente vai fazendo uma transição de estilo de vida lenta. Então, para cada pessoa vai ser diferente a situação. Mas dentre tudo que eu falei aqui, se você conseguir colocar alguma coisa em prática, eu tenho certeza que você já vai ver muito resultado. Porque a ideia aqui é você apaziguar esse dosha, você reduzir ele. E fazendo essas coisas que eu te falei, você já vai começar a ajudá-lo a reduzir, a entrar para o estado natural. Se você está me assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, de ativar o sininho para você ser avisada sempre que tiver novas notificações. Lembra de curtir para que esse vídeo possa ser enviado para outras pessoas, o YouTube entenda que é um conteúdo de qualidade e envie para outras pessoas também que precisam saber disso. Me ajude a ajudar. Para quem estiver no Spotify, favorita, dá 5 estrelinhas ali para que o Spotify também possa mandar esse conteúdo para outras pessoas e que eu possa continuar mostrando todo o meu conhecimento aqui para vocês, compartilhando de forma gratuita, aberta, porque eu quero que você se sinta bem, eu quero que você conheça a potência que é o Ayurveda, como eu conheci e já consegui resolver muitos e muitos problemas de saúde através dele. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.